Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Existe hoje uma dificuldade enorme da parte de pais jovens em saber como educar seus filhos para poder levá-los a qualquer lugar sem que o mundo venha abaixo. Todos nós já presenciamos espetáculos dados por crianças que mais pareciam feras selvagens, envergonhando os seus pais em lugares públicos. Muito disso tem a ver com a moderna psicologia de educação das crianças numa sociedade humanista que se acha mais sábia que Deus. Infelizmente, muitos pais cristãos ainda não entenderam que crianças nascem como pedras brutas e devem ser aparelhadas, polidas, educadas nos padrões bíblicos, para poderem ser levadas a qualquer lugar sem dispararem alarmes, sem causar abalos sísmicos. Isso significa que devem ser treinadas, amansadas, adestradas, desde a mais tenra idade, da maneira como devem se comportar nas reuniões da igreja ou em qualquer ambiente. E vós, pais, diz a palavra de Deus, não provoqueis a ira vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Até a criança se dará a conhecer pelas suas obras, se a sua obra é pura e reta. Efésios 6:4, Provérbios 22:6 e Provérbios 20:11. Portanto, os pais devem ter sempre em mente que não estarão educando seus filhos segundo seus próprios caprichos, mas com a repreensão que vem do Senhor. Assim mesmo, fazendo assim, mesmo que um dia os pais venham a falhar, não é para seguir o exemplo deles que as crianças foram educadas, mas para seguir o exemplo do Senhor. Pois foi assim que a mãe e a avó de Timóteo criaram aquele menino cujo nome está hoje nas páginas das Escrituras. Trazendo à memória a fé não fingida, que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas Escrituras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Isso escreveu Paulo a Timóteo, em 2 Timóteo 1:5, 3:15 a 17. Alguém menos versado na língua portuguesa poderá achar uma afronta dizer que as crianças precisam de adestramento, mas isso é porque não conhecer que o termo significa treinar alguém para algo útil. O dicionário ensina que o verbo adestrar é sinônimo de explicar, lecionar, amestrar, doutrinar, educar, ensinar, formar e instruir. O termo adestramento ficou mais popular por ser usado para cães. Mas por que não para humanos também? Ou você quer ir a um restaurante e ser atendido por um garçom que não recebeu adestramento em servir? Ou quer ir a um espetáculo em que o músico não foi devidamente adestrado para tocar seu instrumento com perfeição? Ora, se nós adestramos cães e cavalos para nos serem úteis, por que achar que filhos já venham de fábrica amansados? Não vem. O ser humano, no seu estado natural, é selvagem, é rebelde, é voluntarioso. A história de Mowgli, o menino lobo, pode ser muito bonita e romântica, mas você não iria querer que o seu filho se comportasse como um Mowgli antes de ter sido adestrado pelos animais selvagens. Infelizmente, hoje, nós vemos crianças que fariam Mowgli parecer aquele educado Alfred, o mordomo de Bruce Wayne, a identidade secreta do Batman. A tarefa de educar a criança, que nasce ainda na condição de um Mowgli que não foi adotado por lobos, cabe aos seus domadores, os pais. Sim, eu falei domadores, para dar a você a dimensão exata da imagem que um filho deve ter de seus pais desde pequeno. Aqueles que têm autoridade, domínio e poder sobre eles. São as crianças que devem se sujeitar aos pais, não os pais aos caprichos pueris de quem veio ao mundo na condição de um pecador rebelde e inimigo de Deus. Lindinho como é o bebê, ele nasce inimigo de Deus. Fazer o quê?
Ou será que você obedeceria a seu filho de 2 anos se ele quisesse atravessar sozinho uma avenida movimentada sem segurar na sua mão? Você faria isso? Desde cedo, as crianças devem aprender que quando estão num lugar público, como uma escola, um shopping, uma praça ou nas reuniões da igreja, elas estão ali sob o comando de seus pais. A coisa fica mais solene quando estão na presença do Senhor nas reuniões, onde além e acima da autoridade paterna e materna, existe a autoridade do Senhor. E o temor que se deve ao Senhor, ao seu nome e na sua presença. O comportamento cristão para crianças e adultos deve ser comportamento de autocontrole, não de vazão dos instintos naturais. Ao mesmo tempo em que se deteriora a educação dos filhos na cristandade, muitas religiões pentecostais incorporaram aos seus costumes a libertinagem e verdadeiros espetáculos de histeria coletiva, com pessoas gritando, pulando, rolando no chão, em total desordem. Como é que pais que frequentam essas tais igrejas vão querer impedir que seus filhos fiquem gritando, pulando e rolando no chão, se estão seguindo o seu exemplo? Eu recebi uma mensagem de um jovem aflito perguntando se ele poderia adiar o recebimento do Espírito Santo porque não queria fazer esse tipo de espetáculo na igreja que frequenta. Que triste é ver o que Satanás conseguiu fazer com o testemunho da cristandade neste mundo. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sedes conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, de 1 a 2. Culto racional é uma coisa feita com inteligência, não com gritaria. Pensem quando nós entramos no fórum para falar com o juiz. Nós não podemos entrar de qualquer jeito, não. Nós não podemos tomar a palavra do jeito que quisermos. Até se cruzar as pernas, isso pode ser interpretado pelo juiz como desrespeito. Você conseguiria imaginar uma cena num tribunal com crianças descontroladas, correndo, gritando, atirando brinquedos umas nas outras, rolando no chão? Não, de jeito nenhum. O juiz imediatamente interromperia a reunião, ordenaria que os pais fossem retirados ali com seus pequenos e lendários goblins, desordeiros, mais conhecidos como os gremlins do filme de Steven Spielberg. Uma pesquisa apontava que uma fatia considerável da audiência desses programas de adestramento de cães seria formada por pais e mães em busca de dicas para adestramento de filhos que se comportam como cães selvagens. É triste, né? Mas é. Esta pode até ser a razão de um canal de TV britânico ter lançado o programa Train Your Baby Like a Dog. Treine o seu bebê como um cão, estrelado por uma treinadora de cães e seu filhinho. Milhares de pessoas protestaram pedindo que o programa fosse cancelado. Não sei se foi. Eu não sei quais os métodos que a mulher utiliza, mas o fato de existir tal coisa é consequência de os modernos métodos de adestramento infantil não estarem funcionando num ocidente em que uma mãe pode ser presa se der uma chinelada num filho que se comporta como uma fera selvagem. Mas se a mãe apanhar do filho menor, como também é o caso de muitos professores e professoras hoje em sala de aula, isso já é considerado normal. Outro dia no aeroporto eu vi um filho dar um tapa no rosto da mãe e ficar por isso mesmo. Minha mãe jamais permitiria uma coisa dessas, e muito menos em lugar público. Comentando a lei da palmada, uma mãe cristã disse o seguinte: eu prefiro eu ir para a cadeia do que deixar que meu filho vá quando for grande. Tá certa ela. A palavra de Deus ensina: o que não faz uso da vara odeia seu filho, mas o que o ama desde cedo o castiga. Não retires a disciplina da criança, pois se a fustigares com a vara, nem por isso morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. A estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da correção a afugentará dela. A vara e a repreensão dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe. Provérbios 13, 24, 23, de 13 a 14, 22, 15 e 29, 15. Palavra de Deus.
Voltando ao ponto das reuniões cristãs, em muitas religiões as crianças são retiradas das reuniões e levadas para um lugar à parte para praticarem atividades lúdicas, sob os olhares das corajosas monitoras. A desculpa é que as crianças devem ser mantidas separadas dos pais durante as reuniões por fazerem barulho e não se comportarem. Mas isso só expõe a falta de disciplina em casa, porque se os pais as disciplinassem corretamente em casa, elas saberiam como se comportar nas reuniões, na escola, nas praças, em qualquer lugar. Começa em casa a educação. A ordem da autoridade é invertida quando os pais ficam à mercê dos filhos pequenos e não conseguem controlá-los, principalmente no ambiente público. Quando eu era pequeno e nós íamos a algum lugar público, os meus pais não precisavam nem dizer ou fazer algo, bastava olhar. Olhava do modo como Deus faz com seus filhos obedientes, deixando claro que animais que são aqueles que não foram devidamente adestrados, com restrições, que precisam de restrições físicas, não é? Deus fala assim na sua palavra: instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejas como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freios, para que não se cheguem a ti. Salmo 32, de 8 a 9. Nós não queremos que nossos filhos usem freios, que nem cavalo. Quando nossos filhos eram pequenos, nós os disciplinávamos da maneira bíblica, com amor e um instrumento punitivo. Não era uma vara, mas apenas uma reguinha flexível, que devidamente aplicada ao glúteo não causa qualquer dano. Deus fez bem macio. Eu lembro de me ter aprendido com um irmão ancião que a nádega da criança é o caminho mais curto para o cérebro. Nós não usávamos as mãos, pois as mãos são feitas para acariciar, não para espancar. Hoje eu posso dar graças a Deus pelo resultado daquela criação que os lacradores de plantão considerariam inumana. Eu vou receber muito protesto aqui por causa de falar isso, mas está na palavra de Deus. A criança precisa de limites desde cedo, porque ela irá encontrar esses limites quando sair de casa. E se não tiver sido devidamente treinada, será limitada depois pelas barras de alguma cela ou pela sala acolchoada de alguma clínica. Nunca castigávamos nossos filhos por infantilidades, por acidentes, como quebrar algo sem querer. Não, nunca. Crianças não podem deixar de ser crianças e fazerem criancices. Elas eram disciplinadas quando desafiavam a autoridade, ao serem avisadas de algo que não deviam fazer e faziam do mesmo jeito. Bom, aí então era a hora da régua entrar em cena. Obediência a uma autoridade superior é um ingrediente que faz parte da vida de um cristão. Ora, se o próprio Filho de Deus, sendo Deus e homem, precisou aprender a obedecer quando se fez carne e veio ao mundo, quanto mais os nossos filhos precisam também aprender obediência e submissão. E olhe que a vontade do Senhor Jesus era perfeita, e mesmo assim ele não fazia a sua própria vontade, mas fazia a vontade do Pai, que coincidia com a dele. Ainda que era filho, aprendeu obediência, Hebreus 5:8. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma, disse Jesus. Como ouço, assim julgo, e o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Pai, se queres, passe de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. João 5:30, João 6:38, Lucas 22:42. Homem perfeito! Falando de não fazer a própria vontade. Agora, falando de um modo geral e cultural, a minha geração deve ter sido a última de filhos que eram devidamente treinados de como se comportar em lugares onde se exige silêncio e comedimento, como edifícios públicos, lojas, salas de aula, igrejas, visitas a amigos, etc. Quando eu vejo em aeroportos e outros lugares crianças gritando, se debatendo no chão, dando pontapé na canela da mãe, a minha vontade é de ir lá, mas é claro que eu não vou, né? Não, eu não seria enquadrado na lei da palmada, mas aí eu seria enquadrado na lei da Maria da Penha, porque quem precisa de boas palmadas é uma mãe que não disciplina seus filhos. Os meus pais, embora treinados e treinando a moda antiga, também nunca fariam tal coisa de interferir na criação de outros, né? Mas vontade eles tinham. Eu ainda lembro do meu pai,
que dizia, quando viam crianças malcriadas em casa, ele me chamava à parte e dizia assim: Marinho, vai lá no quintal, convida esse garoto para brincar de faroeste. Aí você diz a ele que você é o índio, amarra o menino pestinha numa árvore e fique dançando em volta dele, fazendo... Eu nunca tentei fazer isso, mas eu não sei se funcionaria, talvez funcionasse. Infelizmente, a disciplina amorosa, saudável e bíblica dos filhos, que às vezes deve ser firme e severa, é hoje vista como bullying, ou violência verbal, violência psicológica, física, que irá tolher a liberdade da criança, causar problemas psicológicos quando for adulta. Tá, eu sei. Hoje os pais cristãos são vistos como criminosos quando precisam aplicar a disciplina que Deus ensinou na sua palavra. E ao agirem assim, os homens se consideram mais sábios que Deus, e não é preciso muito para ver o resultado disso nos lares, escolas, clínicas de reabilitação e prisões. Veja como é que está por aí. Não retires a disciplina da criança, pois se a fustigares com a vara, nem por isso morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. A vara e a repreensão dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe. Provérbios 23, 13, 14, Provérbios 29, 15. E quantas mães estão sendo envergonhadas pelo comportamento de seus filhinhos pequenininhos. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.